Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um dia de atividades do São Paulo Audiovisual Hub. Essa semana nós tivemos as atividades de mercado. Estamos na quinta-feira, amanhã, sexta-feira, é o nosso último dia de atividades de mercado, mas no final de semana nós ainda temos as mostras de filmes, então vocês podem continuar vindo também no final de semana. Esse é um evento realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo e Lei Paulo Gustavo, com gestão e produção da APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte, parceria do SEBRAE e apoio institucional da FAAP. Hoje é um dia que a gente está falando sobre produção aqui no Estado de São Paulo. Então, hoje de manhã, a gente teve um painel sobre as políticas públicas aqui do Estado de São Paulo, com a secretária Marília Marton, a Liara, presidente da SPCine, o Nelson, do SEBRAE. E hoje a gente continua, agora à tarde, a gente continua falando sobre a produção de cinema de São Paulo, com o painel Filmar em São Paulo, atrativos e incentivos de produção. São Paulo possui inúmeros atrativos para a realização audiovisual, possibilidades diversas de locação, oportunidades estratégicas, políticas de incentivo e infraestrutura logística. Essa mesa convida executivos nacionais e internacionais para debater suas perspectivas sobre a produção na capital e no estado. And then I'm going to switch to English right now to welcome our panel of speakers this afternoon, starting with our moderator, Luis Toledo, producer at Filomena Productions. Thank you, Luis. Glenn Gaynor, Chief of Physical Production at Amazon Studios. José Miguel Álvares, General Coordinator at INCINE, Instituto Mexicano de Cinematografia. And finally, Jorge Acosta Araújo, President of the production company Coração da Selva here in São Paulo. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com gente tão interessante, falando de um tema que é tão relevante para a gente, né? E quando a gente fala em atrair, incentivar produções para São Paulo, a gente não fala necessariamente de um programa de incentivo como um cash rebate. É óbvio que a gente vai aqui ouvir a experiência da Coração da Selva, que nos dá muito orgulho o que eles fizeram com o recente caso do Beleza Fatal, mas também ouvir a experiência mexicana de que não necessariamente o incentivo financeiro seja um fator determinante, mas muitas outras políticas que possam consolidar uma estratégia maior de atração de filmagens, e o México tem feito isso com muito sucesso, conseguindo atrair para o país diversas produções, inclusive muitas produções relevantes de Hollywood. E, por fim, aproveitar da experiência do Glenn, né, enquanto um executivo de grandes estúdios americanos, com uma lógica que nasce, né, a experiência dele nasce na produção independente, e depois vai se mudando para a produção de grandes estúdios, mas também a lógica de quem vive diariamente a produção internacional, que determina investimentos mundo afora, e também tentar saber dele quais são os elementos que possam colaborar para uma maior exposição, eu acho, né, que seria esse o caso, né, uma maior exposição do conteúdo feito por nós em mercados internacionais, além, obviamente, de atrair produções internacionais para o Brasil. Então, eu gostaria já de começar as perguntas, e eu vou perguntar para o Miguel, para a gente começar com um caso que é muito interessante do INCINE, que é o Instituto Nacional de Cinema do México, né? Miguel, o México se tornou uma grande referência em atrair produções internacionais, né, incluindo, como eu tinha falado, grandes produções americanas. Que elementos foram fundamentais para esse sucesso? E o que você acha que São Paulo pode aprender com as ações que vocês executaram no México?
Thank you, Luis. It's an honor to be here with Glenn, with Georgia, and with you. And thank you for the invitation again to Lydia to this marvelous event. It's been a fantastic week, so I'm proud. I think, first of all, it is important to have events like this to develop an industry in São Paulo and everywhere. So I think it's good news to have something like São Paulo Audiovisual Hub. So from the point of view of the Mexican Film Institute, IMCINE, which is a public institution with over 40 years of existence, what public policies are important to enhance, to promote, to strengthen production in the country, of course, both nationally and international productions such as Hollywood and European and other countries in Mexico. So what are some of the advantages that Mexico has? So for instance, I would say talent, and that's something that Brazil and Sao Paulo also have. So like talented directors, filmmakers, scriptwriters, producers, but also, and that's a challenge when it comes to big production projects, skilled below the line workers. So that's something that we are working on, so trying to work on strengthening capacities of people so that big projects can come to Mexico, not only to Mexico City, but also to other regions in the country. Then I think film commissions are very important to attract production projects, to guide them through the process, to ease all the processes of importation and permits and hiring teams and acquiring or getting equipment and all the production services that are needed. So we are working with a network of regional film commissions so that they have a catalog of locations and they ease processes for these productions. We have a national film commission, and I know there's a project in Brazil to get one, to create one, and I think that's important to coordinate the film commissions in the other states. Well, in the case of Mexico, it is important the connection, and we are near the US, right? So having such a neighbor has been an important asset to attract productions to the country, and not only recently, but for decades. Mexico has been the location of many important Hollywood projects, from Titanic, and that's because of the studios we have in Baja, where we have huge tanks that could be used for a film like that. So having like big stages is important for Hollywood productions, but Glenn can tell you more about it. What else? Of course, incentives are important, and we used to have one. We don't have one yet, because production studios are looking for places where they can shoot cheaper and where they can get some of the money back. In the case of Mexico, although there's not a federal or a national incentive at the moment, in one state, which is Jalisco, the city of Guadalajara, which you know because of the film festival, it does have an incentive up to 40% of the investment in the state, and up to $1 million. And that has helped, that's contributed to bring projects to the country and to the region lately. So yeah, it shows that there's some interest from the local state to attract projects. In the state overall, we have a VAT 0%, so that means you can get the VAT back when you invest in foreign production in the country. So I think from a public institution and public institutions in the regions, it's important to be active, to go to markets, to inform about benefits and incentives available for international production, and to be closely working with communities, with the industry, with the teams,
to help them bring these projects. So, for instance, Filmcine is in touch with other regions to help them and to support projects to shoot in those stages from the institution, like an institutional support that is important also, so that productions feel accompanied and supported. Well, I mean, supported and guided during the process. Mexico is important, an important market. I have to say that also helps production studios, streamers to produce films and series for the Mexican market and for the region. And we have stories that you also have in São Paulo and in Brazil, important stories that can be interesting for the studios. Glenn was saying yesterday that there's a need, there's a hunger for content, for diversity of stories, of characters, of situations. And I think we do have them in Mexico, in Brazil, in Latin America, and in other regions. And that's what we can offer, like a different gaze, a different perspective, and new, original, interesting stories that attract the studios to shoot in our countries. Not only stories from their perspective, shot in our countries, but also local stories, original stories that can work well in the world. So sorry for the big speech, but that's kind of the landscape I see. I think we can wrap things up. No. That was amazing. You know, the thing is, and by the way, that joke worked. I had a joke last night that did not work or did not translate, so at least that joke translated. I think it's important to look at incentives and how they have created a migration of the factory. Because I think that's what we're discussing, is what is the power of the incentive and how does that inspire physical production to travel. And to look back at Hollywood history, in the 30s and the 40s and the 50s, 90% of the so-called Hollywood movies shot on the Universal backlot, the 20th Century Fox backlot before Century City. The 6 lots at MGM, which is now one lot at Sony Pictures. The Warner Brothers lot, the Warner Brothers Ranch, which is being converted, the Columbia Ranch, which is essentially gone. You know, they had the factory town, and they had the management, all within a 15-20 mile radius. And then Canada, Toronto, Vancouver predominantly, introduced incentives. And that meant that the Hollywood producers, the legendary Hollywood producers and filmmakers at that time, were incentivized to go north on TV shows predominantly. Because Canada all of a sudden said, well, we've got a good currency exchange rate. We have a new incentive, whatever it was, 30%, 35%, in that ballpark. And then 20th Century Fox started sending some of the X-Men movies up to Vancouver. But still the majority of the movies, Jurassic Park, the original movie, shot in Hawaii without a tax credit, and on the Universal backlot without a tax credit. And the big films remained in the Los Angeles area. In 2001, Nicolas Cage invited me to his office and wanted to make a movie that was set in, I think it was Lafayette, Louisiana. And because of the Toronto tax credit, he said, well, where do you want to shoot the film, Glenn? That's my Nicolas Cage impersonation for those who don't know Nicolas Cage. And he said, do I have to go to Toronto? And I said, no, I think we should be able to raise the money and let's go to New Orleans. Because the film it's set in Louisiana. Let me just try to figure it out without an incentive in Louisiana. So, and there's a reason why I tell this story. It's a fun story, but there's a logic to this. So I took Nicolas Cage to New Orleans
Harry Dean Stanton was one of the actors, and Brenda Blethyn and Mina Suvari, and we made this film in New Orleans without a tax credit. And the lieutenant governor of the state of Louisiana and the mayor of New Orleans and a lot of legislators all came in to see me. And they said, well, this is amazing. You're shooting this movie here because we understand there's a French Quarter set in tax-incentivized Toronto. Why did you come to New Orleans? And I said, well, it's really set here, and I figured out how to make it. And they said, well, what do we have to do to get you back? Should we build sound stages? And should we get post-production facilities? I said, no, what you should do is create a tax credit, because that is luring a lot of our content to Canada. So I actually helped them write a tax credit. That changed the landscape of the United States of America, because Louisiana at 30% was the first state to enact a tax credit. And then what followed was Georgia and other states. And some states got it right, and some states got it terribly wrong. Michigan said, 40%, come on in. They had no crew. They had no lighting. And when Sam Raimi, it's a friend of mine who does those Spider-Man movies, decided to do a remake of The Wizard of Oz, I think it was called The Great and Powerful Oz, all the lighting came from Sony Pictures, all of it, and the trucks and all the equipment. And it was such a high tax credit that it didn't actually work in Michigan. And so the states kind of figured these things out, and they found a balance. And now, as we progress forward, Hollywood, the studios, are incentivized to go to locations that have those tax credits. So we've seen this massive evolution, and if you look back to the 50s or 60s, you would call it a revolution. And so it does show you that incentives motivate the movement of where a film or TV series is placed, based on that genesis of the industry. And many studios, if we're looking at the Hollywood landscape, do look at a few things. They look now at talent, infrastructure, incentives, currency exchange, fringes on payroll staff. For instance, if you shoot in France and you hire somebody at 3,000 euro a week, you might be paying, let me make it simpler actually, let's say 1,000 euro a week for simple math. You're paying about 50% fringes. So it's not 1,000, it's 50% on top of that, 1,500. But if you go to England and you're paying 1,000 quid, it's only a 10% fringe, so it's 1,100 quid. It's all these factors that come into play. And then you look at the affordability index of the territory in which you're shooting in. São Paulo has affordable crew, affordable restaurants. So it has infrastructure. And it's this delicate balance of all things considered that can motivate where and why somebody wants to shoot somewhere. Muito bom. Eu acho que a fala do Glenn é perfeita para eu colocar a Geórgia na conversa. Porque em 2020 a gente finalmente conseguiu colocar o Brasil no mapa e criar a primeira política de incentivo via cash rebate. E uma das primeiras produções que recebeu o cash rebate foi uma produção da Coração da Selva, foi A Beleza Fatal, que fez tanto sucesso, que tanto nos orgulha, né? Uma produção de um formato realmente brasileiro, né? Um formato de novela. E eu gostaria, então, de saber, Geórgia, de você, o que foi determinante para a escolha e como você avalia o impacto desse incentivo na viabilidade do projeto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, antes de entrar um pouco mais detalhadamente no caso de Beleza Fatal, queria dar um contexto, do ponto de vista brasileiro, do que significa esse debate de
ser atrativo um local para filmagem. Eu já tive experiências na Coração da Selva com muitas formas diferentes de possibilidade de sair da nossa base local aqui de São Paulo para filmar em outro lugar. E o que nos leva, né? O que leva um produtor a fazer isso? Obviamente, o incentivo financeiro é muito importante, mas está muito além disso. Então, acho que eu vou relativizar um pouco agora essa questão do incentivo financeiro, porque é o seguinte: todo deslocamento ele tem um custo muito grande. Então, a gente não pode entender o incentivo financeiro como um valor absoluto por si só, porque ele é um saldo, né? Ele é uma análise do que se gasta para deslocar e o que se tem de incentivo financeiro para aquele deslocamento. E, muitas vezes, essa conta não fecha. Na maioria das vezes, ela não fecha, né? A menos que a gente esteja falando desses incentivos incríveis de 30%, 40%. Realmente é muito robusto. Então, eu tenho aqui uma outra colocação, porque você ser atraente para filmagens tem que ser visto e construído além do dinheiro, né? Então, assim, filmei com a Alemanha, fiz produções que eu filmei na Alemanha e filmei na Espanha. Nesses países, a gente teve aportes imensos que se viram simplesmente para fechar a conta do custo adicional que ir até a Espanha e a Alemanha significa para filmar um filme brasileiro em coprodução, né? E, por mais dinheiro que fosse, aquilo só servia para pagar a diferença do custo gerado. Mas por que a gente vai até lá, no caso desses filmes? A necessidade de outras questões, outras paisagens, né? Aquelas histórias precisavam ser contadas com aquele ambiente, aquele elenco binacional. Então, muitas vezes, os incentivos são importantes para, no mínimo, empatar essa conta, onde, na verdade, o que está te atraindo é outro pacote de coisas. Tá? Então, existe, sim, muitas vezes, o incentivo financeiro, que é simplesmente para viabilizar algo que tem outras coisas envolvidas, outras moedas aí importantes nessa equação da tomada de decisão. Tá? Então, como a gente faz audiovisual, o aspecto cultural é muito importante, né? Então, assim, a necessidade daquela história ser contada com esse lugar. Agora, voltando aqui para o Beleza Fatal, né, para contar uma história diferente disso, eu diria que aqui não foi muito isso, né? A gente tinha o desafio de fazer a primeira novela para uma empresa de streaming, né, que hoje é a HBO Max, e a gente sabe aqui no Brasil que fazer novela, com cara de novela, jeito de novela, que o público brasileiro entendesse aquilo como uma novela verdadeira, precisa um tamanho de produção que só os estúdios da Globo e uma outra iniciativa por aí conseguiu realizar, porque é um volume muito grande de coisas. Por menor que seja o Beleza Fatal, comparado ao tamanho de uma novela da Globo, é muita coisa, né, para se organizar. Então, era um desafio grande, e a novela se passa no Rio de Janeiro, ainda tem esse componente. Então, você já tem um desafio artístico muito complexo. E uma condição, né, que esse desafio artístico de se passar no Rio de Janeiro colocava, somando a necessidade gigante, né, de todos esses elementos de produção que uma novela demanda. Por outro lado, um projeto como esse, muito desafiador, só era possível fazer em um ambiente onde a produtora tivesse muita desenvoltura. Aí entra essa outra coisa do pacote que eu estou falando. Eu vou falar e, para sempre, agradecer o incentivo financeiro do cash bait que a novela recebeu, mas também muito do que nos viabilizou
aqui em São Paulo foi essa desenvoltura que a produtora tinha dentro de uma indústria aqui de São Paulo que ela conhecia ao avesso, né? Assim, os profissionais, quais os mais preparados para esse desafio? Qual é a estrutura de transporte mais adequada para esse desafio? Qual o local na cidade possível para eu deslocar 350 pessoas todos os dias, durante 258 dias, dentro de São Paulo? Então, esse deslocamento, tudo isso fazia parte do pacote. Tudo isso é necessário para atrair. Solucionar todos esses problemas é necessário para atrair, né? Existia, na época, um edital de cash bait aberto aqui, e a novela estava procurando um produtor, não tinha produtor ainda, né? E aí a gente se habilitou. Olha só, a gente sabe como fazer essa novela, mas eu preciso um pouquinho mais de dinheiro do que vocês têm disponível. Então, a gente conseguiu, com o cash bait, fechar esse a mais que solucionou aquilo que eu falei, né, da equalização final. Mas, para ser atraente, uma cidade, vou falar cidade, uma região e tal, precisa atuar em tudo que a gente viu Miguel falar, né? Talentos profissionais, film commission, locações, incentivo financeiro para equalizar essa conta, né? Muitas vezes é para fechar a conta, mas o pacote todo, ser atraente, é um pacote mais abstrato que isso. E aí, no decorrer da conversa, eu queria falar um pouco mais sobre esses elementos abstratos, né? E eu acho que, endereçando para São Paulo tem tudo para ser um dos lugares mais atraentes do mundo para a produção. A gente já tem, transbordando, talento, profissionais. A cidade tem uma infraestrutura especial, né? Mas falta algumas coisas, e a gente pode desenvolver aqui um pouco mais o que é isso. Obviamente, também precisamos do incentivo financeiro para fazer essa logística e fechar a conta. Muito bom. Glenn, if you can stay with the mic. Eu passaria para o Glenn, fazendo a provocação oposta antes de ouvir de você o que falta. O Glenn está fazendo um mestrado sobre produção brasileira. Ele está no meio de uma maratona de reuniões essa semana, veio para cá para falar, para dar essa palestra e a masterclass de ontem, mas aproveitou a oportunidade para conhecer produtores, distribuidores, talentos, diretores, os mais experimentados possíveis, os mais jovens possíveis, e eu posso afirmar que ele ficou muito inspirado por tudo que ele viu aqui em São Paulo. Então, eu perguntaria para o Glenn, na questão do atrativo, Glenn, o que você viu de atrativo da sua jornada em São Paulo até agora, e o que você daria de conselho aqui para a produção brasileira em termos de valorizar os elementos que temos, eventualmente buscar alguns recursos que faltam, para que a nossa produção seja cada vez mais consolidada e forte? That's another great question, Louise. And you're right that I have had incredible meetings with filmmakers here. And you have to look at the totality of the global industry and not get confused with what might be a priority for a major studio and what might be a priority for a local filmmaker. So let's take it to the extreme before we go local. On the biggest Hollywood movies that are 100 million or 200 million, whatever that price might be, they're going to have payments above the line. We call it ATL,
above the line in the budgets. That's your producer, that's your director, and that's your actors. And they may be very well inspired to go to the United Kingdom and get 25% incentive above the line and below the line, which is the people of the craft. So if you had a hypothetical, if you were making a big movie and you've got Tom Cruise in it, you could imagine $100 million in talent being paid. That's $25 million that country would be incentivizing. And then they might have very well another $100 million below the line. So they're getting $50 million to go to the United Kingdom in that example. When you combine with the fact that the United Kingdom has the 007 stage at Pinewood, which was originally built for Live and Let Die, the submarine, I believe, if I'm getting my movies correct, I think it was, that it has an incredible infrastructure that's been built over decades. That's going to drive a lot of those Marvel movies and these superhero movies and so forth to that region for those logical reasons. And the thespians in England are respected, and it's easy transport from LA to London and so forth and so on. So they look at that, and that can very much encourage that migration of physical production to London. Now let's look at the extreme. What if, academically, you wanted to make a movie and you're a director and you don't have the script yet, and you're going to write the script to the actors of which you're going to meet, and it's going to be more of a dogma style. Am I getting this right? Yes. And you have a very powerful story that has this locality. That 25% doesn't mean a lot, does it? Because I don't think you're going to spend $200 million. You don't have at the moment. So you're going to look to your education that you received here, to the people of the craft who are here, and you're going to try to find whatever local incentives you can get. And I love that dichotomy because both stories are equally important. We need both. And so we have to look at, it's like what George has said, you've got incentives here. But if the federal government of Brazil said, you know what, we want to start to get those larger so-called tentpole movies to Brazil, they're going to have to look at that through legislation and ask, well, what can we do to incentivize it? Balancing the currency exchange with, in this case, the US dollar, combined with the average cost of labor, and then work backwards to say, well, here's what we can do to incentivize that kind of production. But then they're going to have to look at the soundstage infrastructure. Because if you're going to get those $200 million movies, you're going to need a lot of sound stages, big, big boxes. And so it's a cascade of growth that occurs, and it doesn't happen overnight. But it's thoughtful, and it's a process. And I think we're looking at São Paulo now as an incredible market with local talent. And the question becomes, does Brazil, does São Paulo want to start bringing in those kinds of films? But maybe it starts with incentivizing the $50 or $60 million films. And maybe it puts a cap on it. But whatever the legislation occurs, it has to be thoughtful and has to be long-term. Because the interesting thing, as Jose said, a lot of movies shoot in Mexico, and there's really no incentive in the capital city, Mexico City. But Hollywood has, in the past, shot a lot of stuff there, a lot of TV series shoot there. So it's this constant balance of what the marketplace is looking to develop alongside the globality of the industry. Wonderful. José Miguel, eu queria que você explorasse justamente essa questão trazida pelo Glenn, também, de certa forma, pela Georgia, que é o balanço, é o equilíbrio entre fomentar a produção
local, a fomentar a produção independente e também, ao mesmo tempo, incentivar a atração de filmagens internacionais. Queria saber um pouco como vocês, no México, lidam com essa questão. It's an interesting question because I think one thing goes with the other. So production studios shoot in Mexico because there are capacities there because of public funds. For 40 years, the Mexican Film Institute has invested in production of short films and documentaries and debut films, and so hundreds and thousands of films that now create capacity for those big projects to arrive. So public funds are important to promote the ecosystem, and you do have them in Brazil, and it's important to take care of them because they train people. So many people that are now producing Hollywood, or doing the production services of Hollywood films, started shooting short films supported by the state, by public funds. So Mexico has a strong system of production support with two mechanisms, FOCINE and EFICINE, which is a tax credit for Mexican production companies. Over $1 million, it's around $50 million a year for feature films, $1 million maximum for each project. And they can be, and this is, I know, something that we will talk about later, they are open to co-production, to international co-production. So then that's another way where big projects can come to Mexico via co-production, so being co-produced by a Mexican company. So not only is production services, but also projects co-produced creatively with production companies from the country. So I don't know if I did answer your question, but the thing is, it's important to have both. I mean, to focus on local stories from local directors, but also be open to produce big projects. And so all the way around, we have talented crews because they learned to produce huge projects like Spectre 007, right, who was shot in Mexico. So they know how to do those big things, and they do them at the same time. And at the same time, they produce like art house first films, right? So it's an industry that works for both systems, either locally or international projects. I want to add, I shot a movie called A Million Miles Away. I know it. Right, and I chose to put that in Mexico. It was a story about a Mexican-American. He migrated to the United States, and he became the first Mexican to fly the space shuttle. And I thought, you know, what a great homage, and what a great way to show respect to the Mexican people. I said, let's shoot this in Mexico. Great. And we had a fantastic experience. I loved going down there, and it was very positive. But we didn't get an incentive, but we got a good production value out of it, and we got the right movie out of it. Right. And Alejandra Marquez, the filmmaker, the director, used to be, we used to film, to shoot or to produce small films, like art house films in Mexico, and now she's doing these big projects together with or parallelly or at the same time than her projects. And I think that's healthy for the industry and for filmmakers. Switching to Portuguese again, sorry. Thank you for the time. Tem outro aspecto, pensando em incentivos a produções internacionais, que quando a gente ouve a Georgia falar um pouco da jornada da construção de Beleza Fatal, de como foi o processo, tem uma coisa que emociona muito, que é saber o impacto que Beleza Fatal criou, né, na cadeia produtiva do audiovisual. Então, como essa produção de maior valor, né, de maior valor econômico, que foi incentivada com uma política de atração de filmagens, também foi benéfica para toda a cadeia. Eu queria, Jorge, que você falasse também um pouco isso, porque às vezes não é tão claro para
para os próprios produtores brasileiros, para nós, quando um governo incentiva filmagens internacionais. Então, eu queria ouvir também esse aspecto, né, dos impactos que você viu ao longo dessa jornada de construção dessa série tão importante. O que eu vou falar é um pouco estranho, porque Beleza Fatal é um caso isolado, ele é único. Então, esses impactos têm a ver com o pioneirismo desses lugares, né? Eu não sei o quanto a plateia aqui está familiarizada com o dia a dia da nossa indústria, então pode ser um pouco engraçado esse tipo de impacto. Mas, assim, a gente vive tentar fazer um retrato do que é o audiovisual em São Paulo hoje, né? É uma indústria madura, uma indústria que produz bastante publicidade. A nossa indústria em São Paulo produz cinema e produz televisão. Televisão quer dizer programas de televisão ou séries de TV limitadas ali, de alguns episódios, já há muito tempo. Produz para distribuição global, né? Existe toda uma organização, uma estrutura capaz de produzir profissionalmente, num padrão internacional, isso aí que a gente faz. Tá? Então, o que um Beleza Fatal tem de diferente? A gente, com uma novela produzida com o padrão de qualidade de uma série HBO Max, obviamente não é um Succession, não é a HBO Max americana, mas é um padrão HBO Max latino-americano. Tá? Isso numa escala de muitos episódios, né? Então, a gente tem aí mais de 40 horas de programação ali produzida nesse padrão, como se faz uma série. Não foi feito como se faz uma novela dentro do estúdio ali da TV, né? Foi feito como se faz uma série. Isso tem... O que tem de diferente? Uma grande escala. Uma grande escala para tudo. Então, esse projeto pegou tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer e multiplicou por um índice que nunca tinha sido feito até então, né? Multiplicou ali por 40 esse volume. Então, vou dar uns números aqui que não quero dizer muita coisa para quem não está ali no dia a dia, mas assim, foram, como eu falei, 258 diárias de uma história que se passa no Rio de Janeiro, das quais somente 3 diárias foram filmadas no Rio de Janeiro. Né? Então, é sensacional, aí mudando um pouco da tua pergunta, a capacidade e a flexibilidade de São Paulo de se adaptar. Porque, em nenhum momento, crítica, público, ninguém questionou ou comprometeu a verossimilhança da novela, porque a gente filmou tudo isso aqui. Está tudo lá. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, né? Então, a gente capacitou ali os nossos estúdios com os painéis de LED na janela para simular, muitas vezes, uma locação no Rio, aquela coisa toda. Tinha 1000 estratégias. Mas, assim, começa pelo número de diárias. Como eu falei, eram 350 pessoas diariamente trabalhando na produção, né? A gente teve 650 sets montados, né? Cenários, sets de filmagem, locais de filmagem. Isso também é de uma escala, né? Tinham 15.000 trocas de figurino. E por aí vai. Então, tudo isso gerou uma coisa, que aí, falando do impacto, uma coisa que não tinha sido observada ainda na nossa indústria aqui, que é a longevidade de um projeto. Então, quando você tem uma equipe que vive de freelancer, acostumada a trabalhar, no máximo, 2 meses, 3 meses em um projeto, ter um trabalho de 1 ano de duração, envolvendo a pré-produção, filmagem e tal, isso, para a vida dessas pessoas, já é uma mudança muito impactante. Então, é abstrato, mas é um impacto. Então, assim, a gente teve um impacto gerou a economia de 50 municípios do estado de São Paulo, fora o Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente tem fornecedores
por uma série de razões, inclusive porque a gente filmou em várias cidades, esse impacto em vários municípios. A gente gerou em impostos, nessa movimentação financeira, muito mais dinheiro do que o valor do incentivo financeiro que a produção recebeu, por dinheiro que é um dinheiro internacional, que todo o orçamento do projeto, fora o cash rebate, foi dinheiro internacional que entrou para o Brasil, né? Gerou esses empregos diretos que eu falei na filmagem, tá? Mas os empregos indiretos foram 2.500 empregos diretos e 4.000, mais 4.000 empregos indiretos, mas da cadeia fornecedora direta, né? Indiretos, mas ali dos fornecedores e tudo. A economia dos municípios. E, agora, o legado é esse impacto que eu chamo de abstrato aqui, que é o impacto cultural para a própria indústria. Por exemplo, a empresa de equipamentos de luz foi o maior contrato que essa empresa já fez, por conta da escala do tempo, né? Então, e a empresa vira imagino eu, né? Puxa, agora eu tenho que me estruturar mais, porque se eu tiver vários projetos desse tamanho, eu preciso ter mais equipamento. A fornecedora de equipamento de grid, de maquinária e tal. Bom, vou produzir mais equipamento, porque se eu tiver que fazer uma novela atrás da outra, eu não vou dar conta também. Eles têm produção própria, eu vou industrializar mais coisa aqui. Os profissionais que não fizeram a novela falam: bom, eu quero me qualificar para aprender como é que faz isso aqui, porque eu também quero um emprego de 1 ano. Eu não quero mais fazer um freela, eu não sei o que vai acontecer comigo no mês seguinte, né? Então, o que eu acho que é o legado mesmo, o impacto, fora esses números, é o legado cultural que tem a ver com o que eu coloquei no começo. E o que está faltando? São Paulo está super preparado para ser um dos principais hubs de produção do mundo. Mas faltava essa indústria que sempre trabalhou de forma dispersa, um projeto aqui, e tudo meio disperso, se organizar de forma industrial. E um projeto do tamanho de uma novela propicia isso, né? Então, eu acho que é aí, quando a gente se organiza industrialmente, e a gente descobre várias outras capacidades de atração. E eu acho que o que ficou provado é que, quando a gente tem projetos como Beleza Fatal, como o projeto do Ayrton Senna, né, esses projetos que trazem para produtoras daqui orçamentos de 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, alguma coisa assim, que é a capacidade, né, de atração desse tamanho de projeto para a nossa indústria, que ela é grande, robusta, maravilhosa, mas dispersa, ela se organiza em torno de um projeto muito grande, e aí ela se mostra muito competitiva internacionalmente. Quero dizer o que com isso? Só concluindo. Nossa capacidade, quando a gente se organiza em projetos robustos, grandes, com recursos, a gente produz muito com muito menos que muitos lugares do mundo. Isso, em si, já é um cash rebate natural, né? Enfim. I want to add something that George had said. When you have a tax incentive or tax credit or a rebate, it inspires new currency to come into your country. So, in America, they did a study that said an incentive, every dollar that's brought in, that dollar is spent 7 times in the same state, in the same community. So, these incentives absolutely inspire jobs, because it's the cliche now, but it's worth noting for those who haven't done the study that when a film company comes to town, they not just employ the people of the craft of which you mentioned, but the dry cleaner, and then the restaurant owner, and then the florist,
and so forth. So again, that dollar goes from Louise to me, to Georgia, to Jose, and then to a couple other people in this room before it leaves the community. So, you know, there's no question that this is a fantastic, clean job for Sao Paulo. And the other thing we know it does is it promotes tourism. And I spoke about that briefly last night. The more you showcase Sao Paulo, the more the world sees Sao Paulo, the more you get to narrate Sao Paulo's story to the globe. So all of this is very positive. I would add, Glenn, as now a specialist about Brazilian production that you are, after this week, a very intensive week, and making the opposite discussion, how do you think could be a way to incentivize the Brazilian production to reach a global audience? How could we do that? What elements do you see here as potential elements in order to uplift the Brazilian production throughout a global audience? It definitely starts with education. It starts with support. It starts with great ideas. It starts with passion. But it also starts with the concept of knowing what you're trying to make and why you're trying to make it. I know this might go against the artistic intent sometimes, but if you're making a movie, try to imagine the trailer. What does that trailer look like? What is that truncated story going to be for somebody who hasn't seen the film? Always, you know, work on the pitch. You should be able to pitch your story in 30 seconds easily. You know, I could take any of those Hollywood films, and if I've seen it, regurgitate it into a pitch within 30 seconds. They all boil down to something simple. So work on the simplicity of the complexity, right? We know we're making complex stories, but simplify it down so that somebody can say, I understand it, I want to see it, I think I need to see it. It's that kind of urgency that you want to create. And then trust me, the globe will be very inspired to see it. You know, we know this because we're seeing so many other films from different languages and backgrounds crossing the globe. And again, we're seeing that when we get on the airplanes, we see not just the typical Hollywood films, but we're seeing films from all over. And again, I think the film festivals, particularly, I know we have 2 film festivals coming up here in Brazil in October, I believe. You know, get your film, start to work with the judges and juries and anybody, whatever the system is, and do your homework. What's won? What has been winning in these festivals? What are people curious about? I think all that kind of research is very important. You know, don't think about testing your movie at the end. Think about testing the movie in the screenplay. You do a beta read. Invite 50 people, 30 people to hear the script, read it, and test it, and do all that stuff before you spend whatever you're going to spend on the film. Be as conscientious as you can in pre-production. Muito bom. Eu vou perguntar para você, Zé Miguel, passando para outro tema que é importante no aspecto atração de filmagens internacionais e coproduções, que são os acordos de coprodução, né? É um tema muito importante, os acordos de coprodução e os tratados de coprodução. E como você vê que o tratado de coprodução entre Brasil e México poderia impulsionar mais coproduções entre os 2 países, e como você acredita que isso pode ser concretizado, uma vez que é um tratado que está em discussão? So, first of all, the other day I was talking to a producer, an international producer, and he was telling me that co-production treaties is just paperwork. And they probably are. I mean, there's this tendency of having co-production treaties with many countries, and there's a procedure there. But I think they are important because they make films from those 2, 3, or more countries, and so they
they have the right to be distributed and promoted as films from those countries. And for the time being, we do not have a co-production agreement between Brazil and Mexico. We are part of the Latin American and Ibero-American agreements together with the other countries of the region. But the good news is we are working on a bilateral agreement, Mexico-Brazil, that I think will promote and hopefully raise the number of films that are produced between Mexico and Brazil. To give you a number that the other day I've mentioned, in the last 15 years, Mexico and Brazil have co-produced only 14 films. So not even one per year, when we are two of the biggest cinematographies of the region, right? Or the two biggest cinematographies of the region. So we have to make it better, right? So we have to improve it. And many of those 14 co-productions are multilateral. So we are together, but with France, with Germany, with the Netherlands. But together we only have had 3. Oh, yes. And by the way, 2 of them were a result of a co-production call or program, a bilateral agreement with Ancine, between IMCINE and Ancine, and we supported 2 films, a majority Brazilian film, which was O Último Azul, and a majority Mexican project, El Baile de los 41. So I think it is a good practice that we have to repeat and probably to promote co-production between our countries. But besides, and I don't know if Georgia will agree on this, I think that money is not the most important asset, and agreements are not the most important element either. So I think what is important is 2 producers coming together, working on a story that they love, right? So I would invite you to get in touch with Mexican producers. I don't know how, but I think we have to find spaces and moments so that producers from both countries come together. Ventana Sur, for instance, and other events in Brazil, in BAM, for instance, or Cannes, Berlin. What can we do? But to take advantage of those events to meet together and to find the best partner to work on a project. So I would love to see this happening in the upcoming years. I think that's right. You look at Canada as an example, and Canada is constantly doing co-productions, and they make a lot of content. Montreal and France, and so I suppose look into whatever treaties Brazil has, whatever co-productions Brazil has, and find a way to make those relationships. I think the challenge really is how do you establish those friendships, those relationships, because in many ways, I think I was lucky in some ways in Los Angeles when I was starting out that I made all my connections in Los Angeles, and it was kind of natural. I went to film school in Los Angeles, and I started making the movies in Los Angeles. But I think even that is more challenging. And I look at the global opportunities as the next frontier of opportunities. Now I'm going to try to joke and see if it translates, because I know how big the world is, because last summer I bought a map of the world life size, 1 mile equaled 1 mile, and I spent the summer folding it. Translated, good, okay. George is thinking about it. The US is the main international co-producer of Mexico, and the US doesn't have any co-production agreement, right? So it's like not a requisite. That is right, and the US does not, because Hollywood was a dominant player, but that can change. I don't know what the politics will be with the United States and treaties and so forth. But as an American producer, it doesn't preclude me from joining up with a Brazilian and a Canadian and a Mexican and a Dutchman to put stuff together. So again, I think the world is your opportunity. By the way, you could be Brazilian and have a great idea and do a treaty that does not include Brazil. And there's nothing precluding you
from producing your film in the best manner possible? And translation again. Jorge, eu queria que você aproveitar também a sua visão, né? Na sua visão, o que você acha que são elementos que poderiam fortalecer, assim, mais soft do que um tratado, do que um incentivo, e como aproximar países e a produção? Bom, primeiro que o dinheiro é importante, né? Então tem que existir mesmo, mas tentando organizar o que eu estava falando, um incentivo financeiro ele é super importante para viabilizar quem vem para o Brasil, quem quer filmar no Brasil por outro motivo, né? A pessoa precisa ter uma razão, um interesse de vir para cá e precisa, sim, de um grande incentivo financeiro para atrair isso de forma que viabilize aquele custo adicional de vir até aqui, né? Isso é a primeira coisa. Agora, por que porque é o seguinte, também o que eu acho que o Brasil jamais será competitivo com a Inglaterra, por exemplo, quando a gente fala de um incentivo financeiro. Então, ninguém vai vir filmar aqui porque o Brasil tem um incentivo financeiro para vir filmar no Brasil, porque não jamais teremos esse tipo de dinheiro ao ponto de ser mais vantajoso vir até aqui, financeiramente, do que essas outras localidades que têm uma capacidade econômica muito maior que o Brasil, né? Então, entendendo aí a questão financeira, tá? Agora, eu acho que o que todo mundo comentou e a gente concorda é que ainda é muito importante o fator cultural, né? Isso é um grande ingrediente. Não era... Eu estou há 30 anos nessa indústria e garanto, por mais que a gente sempre falasse que o Brasil é muito interessante, é um país diverso, rico, cheio de história, cheio de talento, isso nunca foi realmente reconhecido como um valor na indústria audiovisual internacional para o Brasil. E eu sinto que, hoje em dia, isso é muito diferente. Eu acompanho essa história. É muito diferente hoje. De alguma maneira, as histórias foram se desgastando, né? As histórias da nossa indústria, né, que estavam lá, as histórias foram contadas e essas histórias um pouco se esgotaram. E de verdade, eu sinto hoje, pela primeira vez, a necessidade, a sede, fome mesmo, de histórias diferentes. Isso é muito verdadeiro. Isso é um ponto. Nisso, o Brasil é muito competitivo, nesse cenário contemporâneo, né, onde essa diversificação do tipo de história que se conta é cada vez mais necessário. A segunda coisa é o tamanho da nossa... Porque tudo, gente, vamos lá. A gente está aqui falando sobre atração, né, mas o que importa é onde está a audiência, né? Onde está a audiência? É isso que a gente trabalha, né, para achar essa audiência. E o Brasil, do ponto de vista, sob alguns pontos de vista, pode ter o segundo mercado audiovisual mundial, entendeu? De certa forma, em algumas, de alguma forma, né? Por exemplo, na Netflix nós fomos ou somos o segundo mercado mundial em número de pessoas, né? Nas redes sociais, o consumo audiovisual brasileiro, globalmente, é muito relevante. Além da rede social, a gente tem um tamanho assim de TV aberta como poucos países conseguiram manter. Ainda tem realmente você tem aqui uma TV aberta que, às vezes, um programa atinge simultaneamente 50 milhões de pessoas. Isso é um fenômeno de audiência global muito pesado. A gente tem artistas brasileiros que têm 50 milhões de seguidores no Instagram, e não são só os jogadores de futebol, entendeu? Tem da Bruna Marquezine, Larissa Manoela, uma lista imensa, né,
de artistas do nosso audiovisual, que música também envolve audiovisual, por exemplo, que tem base de fãs de 20 milhões, é um monte de gente que tem. Isso é muito forte, é muito relevante na produção global do cinema, da TV. Então, eu acho que a gente tem aí tudo isso. É um ativo que antigamente era disperso. Existia um outro desenho, outra ordem mundial, assim, nessa distribuição do audiovisual e da audiência, né? Hoje, que você tem cinematografias como a sul-coreana, japonesa, Espanha, você tem uma diversidade maior assim de sotaques, né? O mundo está mais preparado para consumir isso. A gente sabe que tem muita coisa incrível possível a partir do Brasil. Então, assim, resumindo, o que eu acho que para atrair para o Brasil é a gente se conscientizar dessa potência cultural, saber enxergar isso do ponto de vista de produção para o mundo e deixar de ser tímido num ponto de vista de produção, né, só local, né, de que uma coisa que faz um sucesso no Brasil tem uma capacidade de, né, ser viável assim. E tem muita coisa que ensinaram para a gente que está equivocado. Por exemplo, que a comédia é um gênero que não sai do país, né? Não é verdade. Você pega qualquer filme do Leandro Hassum, inclusive eu produzi um, né, que põe na Netflix, é top 10 em 70 países, 40 países, né? Beleza Fatal foi top 10 nos 21 países que ele foi exibido, top 10 da HBO Max, inclusive nos Estados Unidos, Portugal, América Latina inteira. Em 15 desses países ficou em primeiro lugar durante várias semanas. Então, assim, o mundo quer consumir algo que a cultura brasileira tem. A gente precisa agora falar, então vamos capital internacional, vir para o Brasil para a gente produzir um mix dessa cultura com a sua e tal. E vamos ter o incentivo e as atrações, a infraestrutura necessária para que esse convite seja viável para quem vem. Excelente. Gente, eu gostaria agora de abrir a perguntas da audiência e a gente, com isso, fazer um debate. Se alguém tiver alguma pergunta... Tem uma lá no fundo. Olá, meu nome é Paula Trabulsi, prazer, eu sou cineasta também. A minha pergunta é para o Glenn. Glenn, depois de tudo que a Jorge acabou de colocar, que eu achei magnífico, Jó, você arrasou com essa visão que a gente pode ter do Brasil, como é que você olha os investimentos da Amazon, por exemplo, para séries? Porque a gente sabe que a gente está vendo muita série, por exemplo, séries e filmes, obviamente. A gente tem visto muita coisa da Espanha, da Turquia, da França, da Coreia, e a gente sabe que isso é um território, vamos dizer, impulsionado pela proteção do VOD, que a gente ainda não conseguiu no Brasil. Será que isso só vai ser possível quando a gente conseguir essa, vamos dizer, proteção, ou isso pode ser uma proatividade dos estúdios? So again, we spoke about that a little bit last night, and I'm not educated enough in a local legislation and taxation. I think Georgia would be better able to answer that part of the question, because there are different taxations on how this works around the world. Every country handles it differently. I still subscribe to the fact that whatever the platform is, Amazon, Netflix, Paramount Plus, Disney, all of them, they're just looking for good stories, and they're looking to Georgia to figure out what that story is. And we had a meeting beforehand sharing ideas. That's the genesis for me. That's where it starts. So I don't know. I'd pass the question to you. I don't want to step into the locality of how the government here raises funds, but
I can speak to the importance of what Georgia does as a producer, as someone who's won an Emmy, as someone who is respected around the world, as someone who has thrived here in Brazil. I think that's really the important question, is how to be inspired by what she's done, how she has inspired me. Você quer falar alguma coisa, Jorge, dar algum contexto de sistema de taxação e tal? Eu acho que o debate é sobre isso, né? Claro que criar políticas, né, de atração, seja criar uma film commission, incentivo financeiro, tudo isso é muito importante, mas isso é aquilo que depende do poder público fazer, né? Aí eu estou trazendo aqui uma fala assim, e nós, como parte dessa indústria, o que a gente pode fazer para atrair? Além dessa questão institucional, né? Então, vamos debater um pouco sobre isso. Legal, ótimo. Alguém mais, gente? Tem uma lá. Bom, eu sou o Edgar Siqueira e sou produtor aqui no Brasil. Eu faço produções sempre pensando uma cooperação, levando o Brasil para o mundo, né? Tendo esse olhar dessa diversidade brasileira. Eu acho que esse é o nosso maior diferencial, que é onde que a gente consegue apresentar aquilo que antigamente falavam que eram as especiarias, né? As nossas especiarias hoje em dia são as nossas histórias. E eu acho que a questão histórica do Brasil é muito desvalorizado enquanto produto de mercado competitivo. A gente acha que sempre algo que vem do terceiro mundo, que vem num país como o nosso, é algo mais barato, mais desvalorizado, pensando numa competitividade. E quando a gente consegue fazer essa cooperação internacional, a gente consegue levar essas histórias como um trampolim através dessas cooperações internacionais. Eu queria saber, por exemplo, como que foi esse processo do Beleza Fatal também, como que é o player da HBO, né, da HBO Max, e como que essas estratégias de pensar essa coprodução. Por exemplo, aqui a gente está falando no estado de São Paulo, a gente não está falando totalmente do Brasil inteiro, mas também em relação aqui no estado de São Paulo, como que o fomento para essas cooperações pode ser também um desenhado, né, feito um designer de atratividade para que essas cooperações internacionais possam favorecer esse investimento aqui para filmagem e também ter esse desenvolvimento daqui levado para outros lugares, mas com os profissionais daqui também, que a gente consiga ter essa captação tanto de investimento quanto de valorização das nossas histórias numa competição global, né? Para você, Jorge. Bom, é isso que a gente está trabalhando, né? É como colaborar para equalizar aquilo que a gente falou no começo, que era, ok, queremos atrair investimento de fora, que acho que é sobre isso nossa conversa, né? Para produzir aqui dentro. E a tua pergunta, eu acho que produzir histórias relacionadas com a cultura brasileira, né? Então, acho que o que a gente precisa realmente é, a partir, talvez, da nossa audiência, eu entendo dessa maneira, a audiência brasileira, gerar uma demanda por produtos audiovisuais muito conectados com a cultura brasileira, para que essas empresas internacionais tenham necessidade, para manter o público brasileiro engajado, produzir mais aqui, né? O incentivo financeiro é para ajudar nessa equação, mas eu acho que o mais importante aí é sensibilizar quem financia para a produção de histórias que sejam brasileiras, já que existe uma audiência brasileira muito forte atrás dessas histórias. I want to, actually, I'm going to riff on something, because I feel
the anxiety from a lot of people here about the need for funding for stories. And, you know, I have to apologize because as a Hollywood producer, when I was an independent filmmaker, I didn't have any incentives. You know, we started from scratch, from absolutely nothing. We were just focused on the idea. When I think of a film that I made called Panic with William H. Macy, we had no incentive, but we raised $2.5 million because the director, Henry Rommel, had a background. We were able to go get a sales agent. From the sales agent, we understood a value, and we sold it. And it's funny, we didn't talk about sales agencies last night, but you know, that's a big part of how you get films made. A lot of people make movies with absolutely, positively no incentive whatsoever, absolutely no help from the government whatsoever. They then go to sales agencies. They see if there's a market for it. They see if the market will pull it in before they spend any money. So we filmmakers, we need all the help we can get, but there is help out there in the commercial side of the business. Jose, I'd love to know what your thoughts are on that as well, because Mexico, I don't think has a lot of incentives, but we see a lot of the work. Every country's different, by the way, but I think if you're really thoughtful on the film you're making and can get access to a sales agency somewhere, you have a higher probability of getting your film made, financed, sold. So I don't know, I'd love to hear your thoughts on that, but I'm trying to be helpful for so many great people here so they can make the film in Sao Paulo. You could actually get a film made through pre-sales, as an example. So in the case of Mexico, so 40% of feature films produced a year are supported by public funds, but that means that 60% of other films are independent or private funded films. So yeah, there's an opportunity there, and of course, the budget of films varies from like many $1 million to I don't know, $100,000. So it's possible to shoot with a budget, or not even budget. I mean, you can invest goods and services in species. I don't know if that's the translation, rather than financial resources. So I think I agree with Glenn. So it's important to start by filming a short film, and then another one, and then make it longer, and then you have a feature film, and then try to sell it or to distribute it somewhere. And festivals are an exhibition window themselves, and then I mean, I know it's hard to be filmmakers, and that competition is huge, but you have to trust. I mean, I agree on Glenn's approach yesterday. You have to trust in your voice and your stories, your creativity, and then go for it. So, because if you are waiting for the money to come, then maybe you won't start. You would never start. And you can apply to public funds, and it's great if you get them. But it's great if you do not. Anyway, I could suggest try to find a way to make your story happen. I remember the first film I made, I got grants through private equity companies, through actually publicly traded companies, because we were hiring in such a manner that it allowed Bank of America to give us a grant, because I had an African-American director and so forth and so on, who was just right for the part. He was just good, but he said, "Whoa, I got an idea." So there are a lot of ways to get your films funded. But I just wanted to throw that out there just in case people weren't aware of those alternatives as well, because we're here to inspire you to get your story told. So we're trying to come up with all the ideas. Keep pushing for every idea that you're passionate for, but know that there are many ways to get this done. Muito bom, gente. Eu acho que a gente termina agradecendo muito a presença de vocês, a importância desse tema ser debatido.
os nossos painelistas que nos inspiram muito. E eu acho que nessa sessão a gente pôde, obviamente, discutir a importância de incentivos, tanto aqueles que são destinados à produção local, mas aqueles também que são destinados às produções internacionais. Mas eu acho que a mensagem que fica também é a mensagem do produtor independente, do diretor independente, daquele que começa a sua carreira, e a importância da gente sempre pensar formas distintas, né, de financiar o primeiro filme. O Glenn fez uma fala ontem à noite, na masterclass dele, contando um pouco da trajetória, que começa como um cineasta independente fazendo curta-metragem quase na garagem, com pouco recurso que tinha. Depois ele fez o primeiro longa-metragem, com orçamento muito baixo, e depois conseguiu outro. O outro teve sucesso no festival independente, e assim por diante foi crescendo, e hoje, né, gerencia orçamentos de 200 milhões de dólares. Mas é isso, infelizmente a gente está terminando, o tempo tá curto, mas eu também incentivo vocês a buscarem os painelistas, eles estão aqui durante todos os dias do festival, até sábado, então é isso. Muito obrigado a vocês, e até o próximo painel. Thank you, Luis. Let's hear it for Luis Toledo, who put this together. Thank you. And thanks to the interpretation service. Thank you.